tarde. Nós somos alunos da Universidade Federal e estamos desenvolvendo um podcast como ferramenta digital de uma matéria chamada Atividades Práticas, juntamente com a professora a doutora Daniele. E nosso tema é sobre educação ambiental e o subtema é qual o impacto da educação ambiental no ensino básico. Nós convidamos para esse podcast a professora Josiane, que é formada em licenciatura em Biologia e especializada em Educação Ambiental. Nós temos também o professor Moisés Silva, licenciatura em Química, o professor Iranilton, que é licenciatura em História, e o professor Edson Reis, licenciatura em Matemática. E a nossa perspectiva em relação a esse podcast é trazer informação para a sociedade, informação para outras pessoas em relação à educação ambiental. E qual o impacto que a educação ambiental tem trazido ao ensino médio e à vida das pessoas fora das escolas. Enfim, aqui é o Wilson, Andrei, a Liliane, o Pedro e a Júlia. E a minha pergunta foi direcionada à professora Josiane, baseado no artigo. A pergunta é a seguinte: a necessidade da construção de um novo paradigma sobre a natureza, sobre o meio ambiente e sobre a questão social faz-se cada vez mais necessária para que possa ter uma sociedade mais justa e até mesmo permitir a continuação da espécie humana. Pensando numa política social, professora Josiane, coletiva e de menos impacto ambiental, qual foi o fator principal que te fez pensar na ideia do sabão? Boa tarde. Aqui na escola nós desenvolvemos vários projetos de educação ambiental. Tá? Entre eles temos o sabão ecológico. Então, o que nos fez pensar nesse projeto foi justamente estar conscientizando nossos alunos com relação não somente à reciclagem do óleo, porque o sabão ecológico ele é feito a partir da reciclagem do óleo de cozinha usado, que muitas vezes esse óleo é descartado incorretamente. Então, aqui na escola nós fazemos a reciclagem desse óleo para que ele não cause impacto ao meio ambiente, Então, os alunos vêm para o laboratório, fazem a reciclagem do óleo e produzem o sabão ecológico. Então, a intenção foi justamente estar ensinando aos alunos a fazerem essa reciclagem, mas um dos objetivos principais do projeto é justamente estar conscientizando os nossos alunos para que eles levem para a sua casa, para a sua comunidade, esses conhecimentos, do quão é prejudicial o óleo de cozinha chegar no meio ambiente. Ou seja, se o óleo de cozinha chegar lá no leito dos rios, ele vai causar poluição, com isso, consequentemente, a morte dos peixes e da flora aquática. Se for no solo, ele vai impermeabilizar o solo, causando enchentes, e isso causa um impacto muito prejudicial a toda a sociedade, não é somente aquele que joga o óleo, que descarta incorretamente, mas vai causar um prejuízo social, As enchentes, nós sabemos que nós temos esse problema aqui na nossa região. Então, a intenção de se fazer um projeto como a reciclagem do óleo, transformando em sabão ecológico, é justamente fazer com que os alunos tenham essa consciência de que eles podem interferir no meio em que eles vivem. O início da sua pergunta fala muito da relação com a natureza. É justamente isso, é fazer com que a gente consiga estar colocando na mente, na cabecinha dos nossos alunos, que eles precisam compreender que eles são capazes de interferir positivamente. E eles só vão interferir positivamente no meio ambiente quando eles veem que eles têm todo o aprendizado de conscientização ambiental. E isso faz com que a relação homem-natureza consiga ser ressignificada, Porque nós temos relação com a natureza desde os primórdios, Nós temos relações com a natureza. Então, essa relação, ultimamente, ela vem sendo muito sucateada. Então, quando a gente vê alguém jogando um papel de bombom no chão, é uma relação negativa. Então, quando a gente traz os alunos, que a gente envolve esses alunos em projetos de educação ambiental, a gente está fazendo com que esse aluno tenha um ressignificado da sua relação com a natureza. E respondendo diretamente sua pergunta, com relação ao sabão ecológico,
foi muito importante introduzir esse projeto aqui na escola. Por quê? Porque esse é um projeto em que ele pode ir além do contexto escolar. Não é um projeto de se fazer aqui e ficar somente aqui na escola, não. O sabão ecológico, ele pode ir para... o aluno aprende, é super tranquilo, fácil, ele pode ensinar para a sua família, fazendo com que aquela família tenha uma economia também na compra do seu material de limpeza. Então, esse projeto ele causa muitos impactos positivos, não só na vida do aluno, como na vida da sua família, até mesmo da comunidade em que ele vive. Bom, professora Josiane, já pegando assim um gancho da continuidade da pergunta da nossa colega aqui, me diz assim, como é que foi que surgiu essa ideia de você? Como foi? Aquele pessoal mesmo, para implementar esse projeto? Como foi? Conta para nós. Então, eu cheguei aqui na escola Joaquim Viana em 2014. Estava voltando de uma licença e não tinha turmas para ser lotada. Então, eu fui em várias escolas, encontrei aqui o Joaquim Viana, me colocaram. Aqui também não tinha turmas, estava tudo lotado. Foi quando me apresentaram essa sala que nós estamos hoje, que antigamente funcionava como uma sala de aula, e como não tinha turmas, surgiu essa ideia de me transformar essa sala em laboratório. Essas bancadas, elas não existiam, era uma sala totalmente, sala de aula mesmo, ali você também do quadro, tinha as carteiras e tudo mais. Então, me lotaram como coordenadora do espaço multidisciplinar, ou seja, o laboratório de ciências, o antigo laboratório de ciências. Então, quando eu entrei aqui na Escola Joaquim Viana, eu precisava elaborar um projeto, Então, fiquei pensando, que projeto eu posso desenvolver aqui na escola em que eu consiga contribuir não só com o meio ambiente, mas com a vida, Porque aquele aluno consiga levar para a vida dele, não só que saia, como eu respondi agora há pouco, que saia dos muros da escola, não fique somente no contexto escolar. E foi justamente pensando dessa forma, em querer atingir não só aqui o contexto estudativo, mas sim o lado social também, que a gente possa contribuir de forma positiva com a comunidade que a gente está inserido. E agora eu queria dirigir a pergunta para todos vocês, Tem professor de disciplinas diferentes aqui, Como é que vocês trabalham a interdisciplinaridade, levando assim para o lado da educação ambiental, Porque nós somos alunos de ciências sociais, E desde lá da faculdade, a gente percebe a dificuldade de aprender e ensinar de forma interdisciplinar. E aqui, como é que vocês se dão aqui para ensinar e aprender também de forma interdisciplinar? Vou aproveitar esse gancho da professora aí, porque dentro da produção do sabão existe a química, E a química dentro do sabão é muito importante, que a gente vê em sala de aula, Então, na medida que ela vai vai produzindo sabão, a parte química entra aí. Então, a interdisciplinaridade está aí, Eu estou mostrando na sala de aula e a gente está vendo aqui no laboratório a produção e conscientizando ele a mesma ideia, de que o óleo no meio ambiente só traz coisa ruim, não traz coisa boa. Então a gente trabalha justamente a interdisciplinaridade nesse ponto. Então eu uso a química muito em todo sabão que ela faz, eu uso muita química. A gente aproveita também, digamos, a gente fala de fotossíntese, nós temos uma ordem aí para fotossíntese, aí a química está lá na fotossíntese, Então, tem química, tem a física, a gente faz projetos envolvendo as três disciplinas, biologia, química e física. Já tem a matemática também, Isso, Que tem a professora Deviane, que é outra professora de matemática, que ela cria umas formas geométricas utilizando o sabão. Eu ainda não tive a oportunidade ainda de trabalhar, mas eu espero logo, quando for dar essa parte de geometria, poder utilizar as figuras geométricas e ficaram bastante interessantes. Eu acho que duas palavras resumem o que você quer saber sobre essa interdisciplinaridade, que é o aprendizado. A gente tenta exercitar e fazer com que eles aprendam através desse contato interdisciplinar,
e a conscientização que a professora já falou. Apesar de eu ser das ciências humanas, eu não me furto de falar sobre a questão ambiental, sobre a questão ecológica, por exemplo. Desde quando eu trabalho lá, o surgimento e a evolução do homem, que é o primeiro assunto que eu vejo em história, lá no primeiro ano, um ponto que eu toco é a questão ambiental. E mais tarde, quando eu vou falar lá no segundo ano, da chegada do europeu à América, e especialmente do Brasil, a questão da exploração ao Brasil, novamente eu volto a tocar na questão ambiental. Então, dessa forma, trabalhando nessa forma interdisciplinar, lógico, sempre puxando a sardinha para o meu lado, para o nosso lado, cada um com a sua disciplina, a gente vai tentando conscientizar esse aluno que cada disciplina é importante dentro do seu espaço. Vocês encontram alguma dificuldade no aprendizado deles? Eles conseguem receber esse aprendizado sem dificuldade? Eles conseguem absorver melhor. Deus, como você estava olhando lá, esse negócio aí, é sabão, né? Você fez sabão. E é uma figura espacial. Uma figura espacial que consegue ver, isso é um cone, né? É um cone. Eles conseguem perceber os exemplos. Porque a gente fala, um cone. A gente acha que cone é isso, vocês estão vendo aqui. E a pessoa pode tirar, tem que ter um círculo ali. Sim. É um círculo. Então, ele consegue ver isso, assim, dentro do sabão ecológico. Dentro do sabão ecológico. Então, a gente está usando a matemática no sabão também. Assim como eu uso a química no sabão também. Então, aí está o que tu quer, né? Que tu quer. É assim que se trabalha. Tem vários assuntos, tem vários temas. Plástico é o maior criminoso hoje. Plástico. E você pode usar outros recursos para substituir o plástico. Você está falando de figura geométrica, você pode trabalhar. Qualquer forma geométrica você pode construir sem precisar estar utilizando o plástico. Várias áreas de conhecimento, né? Várias áreas, vocês, né? Atuantes, professores. A gente fez muito boa essa parceria de vocês. Sim. Aqui na escola a gente trabalha assim de forma interdisciplinar, né? Então a gente fez um curso, não sei se os professores Moisés estavam, acho que eles não estavam na escola, de ortoterapia, onde eu até falei com o Edson, poxa, porque vocês também estão dando curso nesse mesmo dia, eu lembro que a gente se dividiu, foi o Setembro Amarelo até. Eles estavam ocupados e não puderam participar. Então, nesse curso de ortoterapia, né, que é trabalhar com as plantas, a gente tem um curso aqui no laboratório onde a gente abordou, nós aqui, o Moisés, o professor João, a gente abordou desde o início da agricultura, né, como foi formada a agricultura, quando desde o tempo que eram nômades, né, não tinha os nômades que não ficavam, não tinham um trabalho fixo. Então, a partir do momento em que eles encontraram o leito de um rio, onde eles puderam fazer suas primeiras plantações, porque ali já tinha-se água para regar suas plantações e foram, né, transformando em sociedade, as primeiras cidades. Então, nesse curso é muito bacana que a gente traz toda uma interdisciplinaridade. Eu tive que ir lá, estudar um pouquinho de história, estudar porque eu já não lembrava mais dessa parte. Então, para dar esse curso, eu tive que estudar um pouquinho de história. Né? Os colegas, eles não puderam estar aqui porque eles estavam, nesse mesmo dia, eles estavam ocupados, dando um outro curso aqui na escola. Então, a gente tem muito essa conexão. Por exemplo, se eu precisar do professor Edson, eu chamo, ele vem, ele dá a contribuição dele. A gente já trabalhou junto aqui no laboratório, inclusive com experimentos. Então, é muito interessante quando a gente tem professores de diferentes áreas abordando o mesmo assunto. Aí você perguntou, os alunos têm dificuldade? Não. Por quê? Porque a partir do momento eles começam a ver sentido naquilo que eles estão aprendendo. Então é por isso que na matemática acontece assim, assim. Eu estou vendo aqui, está trabalhando, a professora entra, fala de educação ambiental, fala com relação à reciclagem, aí já entra o professor, mostra e manda medir aqui a área. Então o aluno ele vai tendo mais facilidade trabalhando interdisciplinarmente, porque ele vai tendo visões de diferentes áreas, né, em um mesmo assunto. Então, eu acredito que se torna até mais tranquilo para o aluno conseguir compreender o conteúdo. Perfeito. Bom, a minha pergunta eu queria direcionar a cada um, né, nesse contexto da interdisciplinaridade que a gente está tratando aqui da educação ambiental, sobre a dificuldade, né, dificuldade na estrutura ou na permanência desse projeto tão impactante para a escola, para os alunos,
e para a comunidade ao redor, porque nós temos relatos de alunos que já levaram para sua casa, já os pais, os responsáveis ali já estão produzindo, né, o sabão ecológico, ou fazendo mesmo a questão da horta que tem aqui, levaram para suas casas. Vi um vídeo, né, de uma responsável de uma aluna aqui falando que ela usa a horta ali, que ela aprendeu aqui, já usa na preparação do alimento ali. Quais são as dificuldades assim, de manter o projeto, de manter vivo, que é um sonho sendo realizado, traz impacto socialmente, economicamente na vida de algumas famílias? Quais são as dificuldades de manter realmente assim? Se você observar, a nossa estrutura é muito ruim, né? Não é só para a nossa escola, não estou falando só do Joaquim. Se você for em escola, a nossa escola é de periferia, né? Se você for em qualquer escola de periferia, a situação das escolas são muito ruim. O governo, ele costuma olhar só, a gente chama do corredor, né? A escola do corredor, Jacarete Barroso, Nazaré, Fernando Zé Moché. Aí essas escolas estão brinco lá, com tudo, beleza. Mas quando chega para o interior, quando chega para a periferia, aí a escola fica toda sucateada. Então, estruturalmente, a gente sofre. Você sofre demais. E não tem apoio financeiro, porque você, no caso do óleo, é doado, mas não se usa só o óleo, usa só da cáustica. A química é uma base, o NaOH é uma base. Isso tem que comprar, ninguém dá. As sementes para a gente fazer, plantar o cheiro verde, as mudas, Tudo é doado? não. Doado? Ou sai do bolso dos professores, do aluno, alguma coisa assim? Geralmente os professores. Então, para manter é difícil, mas é como eu digo, o esforço de cada, principalmente dela e da outra professora. É como ele acabou de falar, né? Tu falou, quem toca mesmo o negócio é a Josiane, que é a professora Cristina Arthur. Eles que tocam. E a gente está para apoiar eles. Mas já tenho 25 anos na escola pública e esse tempo suficiente para entender que o sacrifício eu acho melhor ainda, porque o trabalho fica mais bonito. Eu estudei mês passado na faculdade, até levei o grupo da professora para apresentar na Universidade de SMAC. Lá tem toda uma estrutura, linha da universidade, mas as aulas que tratavam sobre esse tema ambiental com os alunos, e lá tem todos os recursos do mundo. A universidade querendo, mas não havia discussão, não havia vontade, não havia coragem. Então é na dificuldade que eu acredito que a coisa fica mais bonita. Ainda mais que não sai bem feito, fica a coisa mais linda do mundo. Recentemente eu vi uma apresentação deles no hangar, com o governador, o secretário de Educação, o ministro, na bancada dele. Eu fiquei tão orgulhoso, achei aquilo mais lindo do mundo. Meu Deus, olha onde o projeto da escola, o projeto da professora e ver os alunos apresentando para o ministro, né, da educação. E consequentemente também, além de levar a escola, leva a comunidade, né, o bairro também, o desenvolvimento chega para quando a gente fica em evidência, é uma coisa boa que está acontecendo. Então acho que os impactos vão além da escola, né? É um impacto social que é bastante proveitoso se for prestar atenção. Boa tarde, professores, professora. A gente percebe, né, que a educação ambiental aqui na escola ela é trabalhada de forma interdisciplinar e é uma característica mesmo da educação ambiental nas escolas ser aplicada de forma interdisciplinar. Mas eu queria saber, pensando nesse contexto do novo ensino médio, pensando na aplicação dos projetos de vida, do projeto integrado de ensino, como a educação ambiental, especificamente com a sociologia, trabalha. Bom, nós acabamos de falar de interdisciplinaridade, né? Então, a sociologia, ela tem muito a contribuir com qualquer tema, né? Inclusive, como nós estamos falando aqui em educação ambiental, a gente começa falando que o homem é um ser social. E ele, como eu falei há pouco, ele interfere no meio que ele vive. Ele pode interferir positivamente e ele pode interferir negativamente, né? Então, essa união dos projetos de educação ambiental com as disciplinas de humanas, ela é fundamental. Por quê? Porque as humanas, eles trabalham diretamente
a questão do comportamento, a questão de se posicionar, né, a questão de como ele está agindo na sociedade. Então, os projetos de educação ambiental, eles têm muita conexão, não só com a matemática, com a química, mas também, como você falou, do PIE, né, do Projeto Integrado de Sociologia. Nós podemos ter uma conexão muito proveitosa se tivermos essa conexão, se tivermos essa interação, essa interdisciplinaridade entre a educação ambiental e a área de humanas. Eu sou professor de História e dentro do nosso projeto, até o ano passado, a gente procurava, quando funcionava, quando a pandemia, antes da pandemia funcionou bem. 2019 foi melhor, né? Nós viemos trabalhando com projeto, que fique bem claro. E a gente tratava a parte ambiental no nosso projeto. O que falta, acho eu agora, né, nesse processo de implantação, e eu tenho muitas críticas ao novo ensino médio, mas uma coisa que falta é nós dialogarmos mais, para alinhar, porque tem pontos em comum. Nós temos como fazer um trabalho mais voltado para essa questão de conscientização do aluno e da sociedade, trabalhando junto com biológicas, junto com biologia, junto com projetos, junto com Convida, Girassol. O que falta é a gente conversar e alinhar os pontos. A gente já faz esse trabalho de conscientização através do bate-papo em História, Geografia e Filosofia, que era o que a gente fazia quando a gente trabalhava junto no projeto que chamava Ética e Política. Eram 4 módulos e cada professor tinha o seu módulo específico lá para trabalhar. E um módulo que era a responsabilidade do professor de Geografia era basicamente sobre questão de sustentabilidade e questão ambiental. E entrava toda a questão de consciência, de moral, de ética, a questão mais política e de combate a preconceitos, ficava mais comigo, uma parte de História. E a gente fazia um apanhado bacana. Aí faltava mais, que falta ainda hoje, mais esse diálogo mais estreito com a pessoa das naturezas, das ciências naturais. Isso seria uma forma também de estar amenizando, né, algumas lacunas, né, e alguns processos de enfraquecimento que se geram a partir dessa redução da carga horária de aula, né, também. É uma forma de compensar, né? Tem até a ver um pouco com a pergunta anterior, porque se a gente tem estrutura, como o Moisés falou, a gente tem estrutura, tem incentivo e tem a força de vontade das professoras, o negócio vai para frente. O que falta para a gente é estrutura e falta apoio logístico, apoio financeiro. Porque nem sempre a gente pode estar tirando do nosso bolso, que fique claro, vocês vão passar por isso ainda. Olha um exemplo, vocês podem até fotografar aqui na frente do laboratório. Não sei se vocês viram, tem uma pintura do Van Gogh, né? Sim. Foi um projeto da professora de Sociologia, né? A professora Simone, não foi esse ano, foi um tempo atrás, foi em quê? Foi 2019. Foi 2019, né? Então, a professora Simone, ela explorou muito, inclusive os alunos que pintaram os girassóis de Van Gogh, ela trabalhou essa questão, os alunos vieram, não plantaram os girassóis porque não teve como, não teve verbas para estar comprando as sementes, mas eles trouxeram plantas de casa, plantaram aqui como se fossem os girassóis de Van Gogh, aí perto da pintura. Então, ela trouxe essa questão do Van Gogh, né? Trouxe a questão da natureza e fizeram uma pintura belíssima aí dos girassóis de Van Gogh. Então, é uma interatividade, uma interação entre as disciplinas também, né? Então, assim, vontade, a gente tem muito, a gente se esforça, a gente trabalha, a gente faz, né? Mas, com certeza, se nós tivéssemos apoio, como foi falado aqui, se nós tivéssemos estrutura, nós faríamos muito mais, porque vontade, sim, nós temos muito, porque... O que acontece quando ele fala, porque a professora vai e tudo, mas o que acontece? Muitas vezes eu deixo algumas prioridades, por exemplo, esses eventos que o projeto vai. A gente já foi em projeto lá em Coraci, a gente já foi para o Hangar, a gente já foi na Smart, a gente já foi... Não recebo um centavo de gasolina. É do meu bolso. Então, mas por que eu faço tudo isso também? Nós fazemos tudo isso, né? Que eu não faço sozinha. Claro, tenho o apoio dos professores, do professor Edson,
tem trabalhos belíssimos que levam os alunos para o UFPA, né, lá para o laboratório de física. Eu sou prova O que disso. acontece? Gente, por exemplo, quando eu saio desses eventos, eu levo o que cabe no meu carro, 3 alunos, 4 no máximo. Ele leva a turma inteira. Mas o que acontece? Ele vai de busão, gente, porque não tem como alugar carro para levar Mas todo mundo. esse ano agora te deu uma guinada, já foi de ônibus alugado. Pois é, então a vontade é admirável, sabe? Do professor levar a turma inteira para um local, né, onde eles ficam maravilhados. Tudo isso a gente faz por eles. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está proporcionando a eles algo que, se a gente não se esforçar, eles não vão passar o ensino médio assim como eu passei. O meu ensino médio eu nunca tive nada disso. Passei, eu creio, não sei como foi o ensino médio de vocês, mas eu não tive professores assim como o professor Edson, o professor Musa Ailton, que nos proporcionasse esse tipo de vivência. Então a gente sabe da importância e muitas vezes a gente gasta bastante do bolso assim para que o projeto continue. E só para ser prova disso, eu, quando era aluno daqui da escola, o primeiro contato que eu tive com a Universidade Federal foi através do professor Exxon, que ele levou a gente no laboratório de Química lá na Federal. De Física. Física, desculpa. E foi uma coisa assim surreal, porque a gente foi encantador, porque a gente nunca tinha tido esse contato, né, com uma universidade, com aquele tipo de coisas que estavam acontecendo ali, experimentos. A gente ficou bestificado, acho que é a palavra certa. Ainda mais tu pega e tu vê, pô, as pessoas estudam aqui de frente para um rio lindo, que inclusive bateram várias fotos lá. E nesse tempo, realmente, a gente foi no ônibus da Forte ainda. A gente foi lá no ônibus da Forte, mas a gente vê que realmente o que acontece nas escolas públicas, na sua maioria, é mais pelo esforço do professor do que pela questão do suporte que ele recebe. Então, acho que é muito interessante isso e realmente, como o professor falou naquela conversa que a gente estava tendo, que o professor é pouco valorizado e tem muita atribuição. Aproveitando o que ela está falando do PIA, né, que ela falou do PIA e PPA, reforçando que o PIA e PPA entrou esse ano. Então, esse ano, o trabalho está começando a fluir. Adequar, né? Já tinha outros projetos, a gente está adequando. Então, a gente não tem uma resposta concreta para o PIA, entendeu? Mas a gente está trabalhando para isso. Eu tenho PIA, né? Eu e o professor João de Física, eu e o João de Física, e trabalhando na parte de informática, trabalhando em Física e Química, na parte de informática. Está indo muita coisa legal, mas está desenvolvendo muita coisa legal. E a gente vê que, digamos, quando a gente começa com um carrinho assim, feitinho, aí o aluno já põe uma Mercedes no computador, já faz melhor que a gente. É a troca de conhecimento. Né? E já faz melhor que a gente, está trabalhando em velocidade lá, né? Agora ele vai trabalhar na tabela periódica, no computador. Então tem aluno que não sabia nem ligar o computador, gente. Sabia nem mexer no mouse. Não sabe. E aí fica, como é que liga? Quer dizer, celular, né? Então a gente, nesse projeto, é como eu estou dizendo, a resposta vai vir, o projeto integrador vai vir, mas vai vir depois, porque foi implantado até agora. Tanto o projeto integrador, assim como o projeto permanente. Então a gente está mostrando para ele e a gente vê a dificuldade que a gente tem, né? Você disse que a dificuldade. Nós temos dificuldade, temos, os alunos também têm muita, mas já tem aluno já vai na frente. É como eu falei, né? A gente foi lá por uma bolinha assim para correr, aí já põe um carro de corrida, já faz o giro com o carro de corrida. O aluno já faz isso. Aí quando ele separa esses melhores por um dia da culminância, a gente coloca o projeto dele. Ele que fez. Né? Nós ia usar a bolinha correndo, né? A gente já usa o cálculo, já fez. Então ele já tinha conhecimento de informática, coisa que os outros já não tinham nada. A gente sempre senta com o outro, né? A gente coloca a nossa sala de informática, o computador, nem todos têm internet, né? Para te ver, a parte estrutural. Mas a gente tenta, é como eu digo, é o esforço e a gente tenta. A gente está trabalhando para o integrador justamente essa parte aí. Assim como tem outros professores trabalhando para o integrador em outras disciplinas. Mas lá está Química, Física e Biologia no projeto integrador. Você trabalha aqui por afinidade, né? Ciência da natureza e qualidade de conhecimento. A ciência da natureza, tem a parte de matéria humanas, a parte de matemática e língua portuguesa. São
Então, mas vai aparecer. Não te preocupa que uma hora o PIA vai aparecer, e não é só aqui na escola. O projeto, esse novo secretário veio, né? E inclusive as avaliações são diferentes do PIA, a gente não usa nota, é conceito, e tem várias que a gente chama de rubrica, né? Então é tudo novo pra gente, é tudo novo. Então o professor tem essa dificuldade de pegar e vai ser até quando? E eles deram formação, eles deram formação. Nós somos uma semana, acho, de formação de... Mas é aquilo, como o governo, né? Ele prepara um negócio, digamos, ontem e quer a resposta hoje, para cima da hora. E não é assim que funciona. Essa formação também que eles passaram foi uma formação muito geral. Foi mais informativa. Foi mais informativa do que formativa. Só chegando, vai ter que ser feito isso. Por exemplo, assim, eles fizeram uma formação para todas as escolas do estado. Agora, você imagina que cada escola tem sua especificidade, sua realidade, que a realidade daqui é diferente de uma realidade de uma escola ribeirinha, de uma escola de um outro local. Na verdade, como ele falou, foi uma informação que eles nos passaram. Porque o correto seria eles fazerem direcionado para a realidade de cada comunidade, entendeu? Mas fizeram pelo menos uma informação. Quem sabe mais para frente a gente não possa fazer. Vocês terem uma ideia, hoje em dia eu faço frequência no celular. Também. No celular. Eu faço a minha frequência da formação geral básica. Veja que eu não estou falando da medicina, não, estou falando da formação geral básica. Então nós temos formação geral. Ele tem. Na hora da frequência eu puxo meu celular e já vai direto para o celular. Sistema já vai, aí tu salva, já está salvo. Já está tudo informatizado essa questão da Isso, aí o diário, não tem mais que diário online, você digita e salva. E você lançando as notas, da próxima vez você lança, salva o aluno de forma automática também. Não, isso é ligar o celular, colocar dele e já vê a nota dele no sistema. Isso é muito. Isso aí, logo no início, foi muito resistente. Já era para ter acontecido, demorou que eles adotarem na prática. Agora que eles estão adotando. Digamos, falando do PIA de novo para você. Agora que entrou para a gente o diário de classe do PIA. Que atrasou a gente que só. Aí a gente estava fazendo o PIA, estava fazendo frequência manual. E tu não faz mais nada se tu não tiver a frequência do aluno. Digamos, se eu não fizer a frequência, eu não consigo fazer outra coisa no diário. Tem que ter primeiro a frequência do aluno para ele poder trabalhar, lançar um conceito, uma atividade. Eu preciso fazer isso, mas primeiro tem que ter a frequência dele. Então ele já tem esse sistema. Mas o PIA entrou agora, não tem PPA, e não tem letiva. Para você ter uma ideia, digamos, a gente tem a formação geral básica, nós temos o PPA, que é o projeto permanente, o projeto integrador, o PIA, e temos as eletivas. Segundo o curso letivo, o aluno tem que escolher, digamos, a disciplina que ele quer estudar, entendeu? Que ele tem vontade, não, quero fazer essa aqui. A gente oferece. A gente oferece, né, a gente tem um projeto, né, a gente faz um projeto letivo, né, e eles vão, eu quero fazer esse. Então seria assim, mas no momento ainda não está assim, mas vai chegar nesse ponto, entendeu? Eu tenho uma pergunta para a professora Josiane especificamente. Eu queria saber com você qual foi o impacto do sabão ecológico nas redondezas, na comunidade de volta. Como é que você vê isso? Você tem alguns exemplos do que vem acontecendo? Quais são os benefícios que isso trouxe para a sociedade, para cá, para o nosso bairro? Olha, o principal impacto, a gente está por fazer uma campanha, né, de doação de óleo. Mas a gente já recebe, então eu acredito que o impacto é justamente esse, a comunidade aqui próximo, nem todos ainda estão, né, conscientes, estão com essa, como é que eu posso dizer? Essa cultura. Com a cultura, exatamente, de trazer o óleo. Mas nós temos 6 alunos que moram aqui na comunidade, que é o Lucas, fazia na rádio ano passado,
ele trouxe 18 litros de óleo. Hoje recebi do professor Irailton, que também é da comunidade aqui, trouxe aqui quantos litros? Tem uns quase 7. 7 litros de óleo. Tem o professor Jeffrey, que quando traz já é de 20 litros. Temos aqui a aluna Eduarda, que já trouxe 5 litros. Tá, trouxe vários litros de óleo. Então, o que eu percebo é justamente isso. A comunidade, né, já sabe que existe projeto na escola e está contribuindo com o projeto. Contribuindo na forma de doação de óleo. Por quê? Porque eles sabem que, a partir do momento em que eles trazem o óleo, né, eles sabem que eles estão contribuindo para o meio ambiente, mas eles sabem também que eles vão ganhar o sabão em barra. Então, quem doa o óleo, ganha o sabão em barra, leva para sua casa o sabão, né? Ou seja, o principal impacto para mim é justamente esse, o recebimento, é a doação que a gente recebe do óleo da comunidade aqui próxima. Aproveitando esse embate dela sobre o óleo, né? Se tu olhar que a cultura, se tu sair mais tarde, umas 6 horas daqui, tem um vendendo coxinha vem aqui, tem outro vendendo coxinha do outro lado, e o óleo está lá. Então, ela vai fazer um projeto lá, vai fazer um projeto justamente para chegar no meio da rua, né? E falar com esse rapaz que está vendendo a coxinha lá, que esse óleo dele, esse óleo serve pra gente. Que ele pode levar um sabão depois, um desinfetante depois, né? Ele jogar no meio, na rua, torna um passeio. Então, os restaurantes aqui também, né? Tem aqui o restaurante. Então, da hora que a gente chegar, ela tem esse projeto. Moisés, a gente precisa colocar para funcionar isso para ela. Porque na hora que ela fizer isso, esse povo que está aí vai fazer esse negócio para ela. Vai trazer tudo para cá. Conseguir mais doação, né? Além do sabão, qual é o outro projeto que vocês Outros produtos. Nós temos desinfetante, nós produzimos aqui desinfetante, água sanitária. Para que isso? Tudo para a escola. Para a escola deixar de comprar e usa. Então nós econômico também, né? Nós produzimos desinfetante, produzimos água sanitária aqui, sabão líquido, né? Sabão líquido. Eu achei interessante ser feito da química buscar aqui o produto já, né? Todo dia quase, porque como eles utilizam muito, uma barra é por dia. Antigamente, sem um projeto, se esperava até uma semana, 10 semanas, para poder ter dinheiro para comprar o detergente. Agora, ela vem direto, pega. Só uma observação aqui que antes da gente fazer esse podcast, a gente fez 2 visitas técnicas aqui com a professora. E a gente entrevistou a senhora lá da Copa e ela disse que antes ela gastava 3 garrafas de... Garrafas não, como é que eu posso chamar? Porque a gente detergente 3 por dia. Agora ela fala que uma barra de sabão dura quase 3 dias. Olha aí. Então é um impacto muito grande, uma diferença enorme, né? Economicamente, ambientalmente. Biodegradável. Muito interessante mesmo, uma boa iniciativa. Agora eu tenho perguntas para todas vocês, né? Que são todas as matérias. Eu queria saber com vocês, a perspectiva de vocês em relação ao Convida. A professora do Convida não está aqui, né? Mas eu queria que vocês trouxessem a perspectiva da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. A professora Cristina está em sala. Tal qual eu falei agora anteriormente, de conversar mais para alinhar as ideias e alinhar projeto, da minha parte, em relação da área de história, de ciências humanas, com a Convida falta um pouco isso. Eu acho muito interessante, o projeto é muito válido. Ela convida um grupo de alunos, os alunos que se identificam, vão participar, e eles participam com uma vontade muito legal ver os meninos participando da Convida. E é uma coisa que é bonito de ver, que eles se tornam pessoas mais conscientes. Aquilo que eu brigo tanto para ensinar nas minhas aulas de história, que é ser um aluno, um cidadão consciente, pelo lado do meio ambiente, com Convida, eles estão conseguindo. É interessante. E é um projeto muito bom, que juntamente com o projeto do Sabão Ecológico, juntamente com o projeto da Horta, tudo isso é um grande projeto ambiental, na verdade, né? Eu acho que, inclusive, poderia ser um grande projeto com subprojetos
diferenciadas, mas um grande projeto da escola. Eu acho que caminha para isso. Eu vou mais. Esse projeto do Convida é um projeto essencial para a escola, eu acho muito essencial. Porque muda o comportamento dos alunos. Tu já não pega uma sala, como diz o pessoal quando vai varrer, não pega uma sala cheia de papel mais. Quer dizer, é comportamental, né? Já mudou isso. Ele já pega e já joga um cesto, né? Eu trabalhei em escola particular, que era uma servente, uma senhora. Era um corredor enorme. Tu não via um papel no chão. Por quê? Sabe o que o dono me disse? Moisés, se tiver um papel, todo mundo quer jogar, mas se não tiver nem papel, todo mundo tem vergonha de jogar. Isso esse era o dono da escola, sabe? Tem vergonha de jogar. Então, era uma senhora, vai limpar uma escola enorme e não tinha nada de papel. Nada. Aí, tu vê como é o shopping lá? Vê se o pessoal joga no chão. Né? Porque vive limpando para deixar tudo ok. O cara fica com vergonha de jogar. Então, isso já está chegando aqui. Recebe limpo e deixa limpo. Aí já está chegando aqui. Vão limpar? O pessoal vai limpar a sala? Vai. Mas aquela... era um monte de papel, velho. Era um monte de papel. Você sabe disso. Sim. Era um monte de papel. A gente juntava muito com ele. Olha aí. Então, hoje em dia, se tu entrar numa sala, já não tem tanto papel assim. Não tem muito tanto papel. Porque já é esse trabalho do Convida. Por isso que eu estou dizendo, ele é muito importante para a escola. Show de bola. Show de bola. E a sua perspectiva, professor, em relação ao Convida? É o que eles integraram ou posso lhe fazer outra pergunta? Pode fazer outra. Posso fazer outra pergunta? Se eu tenho alguns exemplos de como a matemática ela pode estar ligada à educação ambiental? Exemplos? Sim. Muitos. Mas o principal é sobre a questão que antes, né, nós usávamos a matemática, né, para poder usar no ambiente para poder fazer o aluno entender a matemática. Hoje não, mudou o universo. Nós usamos a matemática para que o aluno tenha a dimensão do meio ambiente. Então essa é a nossa função principal como professor de matemática hoje. No caso assim, do projeto de sabão ecológico, né, eu quero até trabalhar com o professor Edson com relação, por exemplo, nós temos a quantidade, né, de, por exemplo, 1 quilo de soda, eu vou fazer em média 50 a 60 barras, no máximo de sabão, no máximo 60, se não for muito cheio o potinho lá que a gente coloca, chega até 60. Mas digamos que a gente faça 50. Com 1 quilo de soda, a gente faça 50 barras de sabão. Aí eu preciso trabalhar com a professora de matemática, né? Lógico, matemática nunca foi meu forte, é justamente para a gente estar calculando quanto de economia a gente vai ter. Porque a gente sabe que a soda hoje a gente encontra no mercado R$25, né? 22, R$25. Então, se a gente faz 50 barras de sabão, se nós fôssemos vender, se digamos um aluno leva para casa, o pai dele compra 1 quilo de soda por R$25. Se ele faz 50 barras de sabão e vende esse sabão a R$2, quanto ele... É isso mais ou menos que a gente precisa estar inserindo essa parte financeira no projeto, que eu ainda não tenho. É o cálculo e a matemática financeira, né? É a matemática financeira. Então, eu vou sentar com o professor para a gente estar alinhando essa questão. Então, tem muitos exemplos da matemática. Oi? Não, 200 gramas. E a gente já tem exemplo da forma geométrica, né? Que trabalha o sabão. Exatamente. Também lida com a matemática, é muito interessante. A própria horta, né? O fato da gente estar... A área, né? A área plantada. A matemática tem tudo. Quanto de espaçamento de uma hortaliça para outra, quantos centímetros, por que essa hortaliça precisa ter 60 centímetros de espaçamento de uma para outra. Então, a matemática realmente ela está em tudo. Ela pode contribuir na parte ambiental, na parte histórica, enfim, a matemática realmente está em tudo. E outra coisa que eu observei bastante, uma mudança em relação à arborização e ornamentação da escola. Porque não é comum a gente ver plantas ornamentais em escola, e aqui a gente vê.
a gente consegue ver samambaia, consegue ver comigo ninguém pode, vários tipos de plantas. Então deixa a escola um pouco mais uma cara, pô, tô em casa, tô me sentindo bem. O ar que se respira tá melhor, tá menos quente, a gente vê que tá menos Tem uma quente. aqui já querendo já Mais agradável, né? terreno já. Semana que vem já, isso aí. E essa é uma proposta muito boa, uma proposta assim que ela não agrada só os olhos, ela agrada também a questão do teu bem-estar dentro da escola, a questão do bem-estar do aluno trazer isso, pô, minha escola é legal, minha escola é cheia de ornamentação, de árvores, de plantas, por que não tem em casa também? Porque o aluno ele passa mais tempo aqui na escola, que é de ensino integral, né, do que na sua casa. Então vai ser comum ele chegar na casa dele e querer que a casa dele esteja um pouco adaptada ao ambiente escolar onde ele está, que ele está acostumado, gosta, uma rotina para ele. Então muito interessante essa questão da ornamentação da escola com plantas. Sim, a horta também, que inclusive você, professora, falou pra gente que você tirou de lá quantos pepinos? Olha, bastante, acho que foi uns mais de 25. Foi uma foto. E o que vocês fizeram? Todos para a cozinha da escola. Salada. Nós fizemos uma salada tropical aqui, com os pepinos, com a cebolinha, com a pimentinha, com tudo da horta, né? Cheiro verde. Então a gente proporcionou para os alunos uma salada tropical. Ou seja, a gente comprou, né? Mais uma vez, nós professores compramos o frango, compramos o macarrão. Nós compramos o peito de frango, compramos o macarrão, a manga e as outras frutas, uva, mas a gente pôde tirar da horta, a gente pôde tirar a cebolinha, os pepinos, a pimentinha, a chicória, então o cheiro verde, e acrescentamos e fizemos uma salada tropical e distribuímos para os alunos. Então, o fato da gente ter essa horta aqui, bem no centro, na parte central da escola, eu já observei várias vezes os alunos, assim, às vezes eles ficam encantados, olhando, olha, a tia está crescendo, olha, tia, a senhora viu que já nasceu uma pimentinha? Então, eles ficam observando e eles ficam maravilhados com o processo de ver aquela planta evoluir, crescer. Ontem, por exemplo, nós tivemos um problema, né? Trabalhar com horta não é só coisa boa. Nós tivemos um grande problema com lagarto, né? Então, o que aconteceu? A gente teve uma infestação de lagarta. Nós aqui não somos engenheiros agrônomos, mas corremos ao Google. A gente até tem o engenheiro agrônomo, entrei em contato com ele, mas não consegui falar, e a gente foi ao Google, vimos uma fórmula de como eliminar os lagartos. Fizemos tudo certinho, correto. A única coisa que erramos foi o horário em que a gente foi aplicar o inseticida natural. A gente preparou o inseticida todo natural, porém, como os alunos estavam aqui, ai tia, bora colocar agora, vamos. Colocamos, era em torno de 9h30, 10 horas. Os pepinos queimaram, as folhas queimaram todas. Ou seja, plantamos o pipineiro e as lagartas não. Aí ontem à tarde eu olhei, estava cheio de lagarta, né? Aí não, essas lagartas vão para o couve, vão infestar a horta inteira. Começamos a tirar os pepineiros. Os alunos com uma dó, tia, a senhora vai tirar? Parecia assim que estavam tirando um pedaço deles, assim. Tia, a senhora vai tirar? Tem certeza? Eu digo, meu amor, se eu não tirar, vai infestar o restante da horta. E o pepineiro já está praticamente todo amarelo, a gente foi tirando. E eles ficaram com uma dó. Calma, que a gente já encomendei, a gente vai plantar outros. Tudo limpo, eu fiquei assim, meu Não, Deus. foi por conta do lagarto. Então, assim, um dos desafios também, né? Porque nós trabalhar com projeto tem muitos desafios, muitos, seja qual for o projeto, seja de educação ambiental, seja de humanas, seja de maneira, nós vamos encontrar muitos desafios, muitos problemas, mas a gente precisa superá-los, né? Uma curiosidade, essa relação dessa dó que eles sentiram e tal, pena de estarem tirando, arrancando, tem a ver por eles terem visto o processo de plantação, crescimento? Eles que plantaram. Eles que fizeram. Esse processo é muito importante, eles que plantaram, super importante. Então a gente pode dizer que esse processo, ele é uma forma de conscientizar também o aluno, porque tu faz ele construir, e quem constrói nunca destrui por construir, né? Sim, exatamente. Olha, a professora de sociologia aqui, ela tem um trabalho trabalhando a cabeça das crianças. Porque a gente olha que tá tudo alegre, mas tem muito aluno nosso com problemas sérios. E a professora de sociologia, estou falando por causa de vocês, ela tem um trabalho assim
importantíssimo isso. Importante. Então vocês têm que estar com a mente aberta para isso, gente. Tem que estar com a mente aberta para isso. Porque é muito problema. Às vezes o aluno começa a chorar do nada. Chora. Com problema em casa. Então isso não faz parte da gente. Nem tem mais um sociólogo e consegue observar isso melhor do que eu, né? Matemática, e exata mesmo, não presta atenção muito nisso, mas o sociólogo presta. E é sério, quando ela fala, tá, esse garoto aqui, você tem que dar uma atenção para ele, é sério, pode ir. Mas não está distante não, professora. Nossa turma de ciências sociais à noite, a gente enfrenta, né? Inclusive ontem a gente estava conversando com a professora e ela estava chamando atenção, assim, da turma toda, né? Porque a gente vamos ter futuro, né? Futuros sociólogos, futuros antropólogos, cientistas políticos, mas existe diversidade de pessoas, né? Existem ideias diferentes, pessoas de mentes diferentes, então é um enfrentamento muito ruim pra gente, né? Que são vamos ter futuros, né? E na hora as ideias não batem, né? Os alunos têm alguns pensam muito diferente do outro, né? E isso a gente enfrenta muito lá na sala com a professora. E ela ontem chamou nossa atenção, né? É muito importante, eu acho esse trabalho muito legal. Prova de matemática. Obrigado, professor. Prazer, Muito legal esse trabalho. Então, vocês que vão entrar no ramo, tem que estar atento para isso, tá? Muito atento para isso. Muito. Eu vou observar sempre. O problema é que a gente não, geralmente, quando está cursando graduação, não te fala que você vai enfrentar. E vão aparecer outros. E esses problemas que o Moisés se refere, que a sociologia identifica de forma mais prática, foram aumentados, superlativizados por conta da pandemia. É uma coisa que ainda vai estar sendo estudada, ainda vai se estudar muito. E com certeza a educação ambiental, né? A questão de uma... Ajuda. Como é? Ortoterapia. Ortoterapia. Pô. Pode ajudar, né? Digo por experiência própria, porque a minha avó, ela cuida muito de planta, ela tem muitas plantas, então ela é aquele tipo de pessoa que se ela perdeu uma planta, morreu uma planta dela, ela chora, porque ela é muito apegada. Então eu vejo que o dia da pessoa muda, quando tá tendo aquela relação lá, sabe, natureza-homem, porque é uma coisa saudável. Eu acho que é o ideal do ser humano, né, viver em harmonia com a natureza, porque tu tá lá fazendo aquilo, tu tá liberando hormônios, né, professor? Hormônios e tal que são responsáveis pela tua felicidade, que te deixam mais leve, pronto para enfrentar o dia que já não é fácil, com esse calor de Belém. Então acho que muito interessante essa questão aí, e se for para frente eu acho que a gente tem muita coisa a ganhar, né? Sim, o contato com o solo é cientificamente comprovado de que sim, realmente nós liberamos os hormônios, né, que são responsáveis por nosso bem-estar, por nossa tranquilidade. Então, o que acontece hoje? Hoje em dia, as nossas crianças, os nossos adolescentes não têm mais aquela liberdade de estar brincando de pé descalço, correndo na rua, porque é tudo muito perigoso, todo mundo muito trancado. Então, quando eles chegam, eles têm esse contato com o solo, com a natureza, com as plantas, eles ficam. Ontem, por exemplo, nós fomos na casa da Maria Eduarda, né, e ela citou, inclusive, esse curso, ortoterapia, na entrevista que a repórter perguntou para ela, né, ela disse, é muito bom, é uma terapia, eu ter contato com as plantas, ter contato, estar ali, estar trabalhando, estar lidando, estar cuidando, isso é muito importante para ela, né, para o bem-estar dela, ela falando assim na reportagem. E a gente sabe que não só com os alunos, como você acabou de citar sua avó, né? Então, quando a gente cuida, acaba sendo realmente uma terapia. No momento que você está cuidando, você está fazendo uma reflexão, você está relaxando toda aquela carga, aquele cansaço que tem, você está trabalhando com as plantas, e isso é muito importante. Principalmente a gente aqui, né, no Joaquim Viana, que somos escola de tempo integral,
Então é muito importante nós termos esse tipo de projetos também, porque o aluno chega aqui de manhã, agora nem tanto porque está sem estrutura, mas quando está funcionando corretamente o tempo integral, chega às 7h15 da manhã e sai 5h30, 6 horas da tarde. Imagina se esse aluno fica somente com aula dentro de uma sala fechada. Seria trágico, né? Por conta que passar o dia inteiro trancado dentro de uma sala não seria tão... ia chegar uma hora que ele ia se tornar muito mais cansativo, né? Agora, quando ele tem a possibilidade de ter ali no projeto de humanas, uma saia ali da sala de aula, vamos para outro ambiente, vamos fazer uma reflexão, vamos fazer uma roda de conversa, vamos ali para a horta mexer nas plantas, vamos ali na matemática fazer um jogo de lógica. Então, eles, né, quem passa o dia inteiro precisa de ter todos esses projetos que nós temos aqui na Escola Joaquim Viana. Graças a Deus a gente tem vários projetos bons, né? Tem projeto da Rádio Escola, tem projeto de linguagem, tem projeto de dança, tem projeto dos Meninos de Humanas. Então é muito importante assim para os alunos terem projetos, trabalharem interdisciplinarmente, né? Então, porque se fosse somente aula realmente da formação geral, desde de manhã até o final da tarde ia ser muito cansativo para eles, né? Então esses projetos eles são muito importantes. E quero frisar com relação à educação ambiental, né, que agora, recentemente, o governador Helder Barbalho implementou, né, assinou já a implementação da educação ambiental no currículo. Né? Então, obrigatória. Então, aqui no estado do Pará, nós somos o primeiro estado do Brasil a implementar, a oficializar será uma disciplina a educação ambiental na educação básica. Vai fazer parte do currículo, exatamente. Então, assim, eu tive a oportunidade, né? Estava lá no hangar, levamos os projetos, o sabão, a horta, nós levamos os projetos lá para esse lançamento da educação ambiental no estado. Então, eu tive a oportunidade de falar com ele, com o Helder. Eu falei justamente isso, olha, é importante a implementação, porém, nós já trabalhamos em educação ambiental há muito tempo na nossa escola, não só o Joaquim Viana, tem muitas escolas trabalhando em educação ambiental há muito tempo, mas nós precisávamos de um apoio maior. Porque com a implementação, quem sabe não veio uma verba para os projetos, né? Os professores deixam de gastar um pouquinho, porque a gente gasta sim. Então, é muito importante essa implementação. Né? Estamos aí com a COP30, né, aqui na porta. Então, para a gente que já trabalha toda essa questão ambiental, é muito importante esse evento também estar vindo aqui para a nossa cidade, né, para vender. Aqui eu digo para vocês, né, futuros professores, né, antropólogos, não desiste, não. Não desiste. Nosso país é bom, são pessoas boas. Tá? Então, nunca vão desistir do sonho de vocês, vão atrás, vocês conseguem. Eu sou um exemplo disso. Então, não desistam. Não desistam de vocês mesmo, nem dos outros. Tá? Vão para frente, estudem, se formem, comemorem a formatura. É muito bom isso. Tá? Você vai ser orgulho. Orgulho do pai, do teu filho. Então, tu vai ser orgulho deles. Então, tu vai dar exemplo. Vocês vão dar exemplo. Entendeu? Como eu dei exemplo pro meu filho, minha filha, a Josi. Dá exemplo, Irailton. Então, vocês vão ser exemplo no futuro. Então, não desistam nunca, tá, gente? Essa é um conselho. Olha, outro dia o meu filho me perguntou: mamãe, por que a senhora trabalha? Né? Por que a senhora trabalha? Por que a senhora não fica em casa? Por que a senhora trabalha? Aí eu pensei na resposta, né? Não posso dizer para o meu filho para ganhar dinheiro. Não tem sentido, né? Claro, ganhar dinheiro é importante. Mas o que eu respondi para ele foi o seguinte: meu filho, um dia eu decidi estudar. E com o que eu aprendi, eu preciso inspirar outras pessoas. Eu preciso passar o que eu sei para outras pessoas.
Então, o sentido de se trabalhar vocês, né, que irão atuar nessa área, irão lidar com alunos, provavelmente quem seguir a carreira de licenciatura, é justamente isso, né? Vocês vão se deparar com desafios gigantescos, podem ter certeza. Espero que não, espero que melhore, né, os investimentos e tudo mais. Mas sempre haverão desafios. E lembrem sempre disso, de que, apesar dos desafios, que não serão poucos, né, diariamente a gente encontra desafios na vida, vocês inspirarão pessoas. Quando eu falo que eu levo as alunas para um lado, para o outro, e o povo vai para ali, eu não penso no sistema, eu não penso no Estado, eu não penso no governador, eu não penso em nada. Eu penso nelas, no que está causando na vida delas, das alunas, dos alunos, sabe? Então, pensem nisso, inspirar pessoas com que vocês estão aprendendo na faculdade. Vocês estão aprendendo, vocês estão se formando, vocês estão se capacitando para, assim como nós, transformar um mundo melhor. A gente faz a nossa parte, né? Como a Eduarda falou na entrevista lá no hangar, né? Quando perguntaram para ela, por que você faz, você trabalha na horta, assim, muitas outras pessoas degradam o meio ambiente. Ela disse que cada um fizer um pouquinho, vira um montão. Foi a resposta da aluna. Então, se cada um de nós fizermos um pouquinho, a gente vai contribuindo com a sociedade. Vocês são da áreas sociais, né? Então, daqui para frente, desafios sim, mas inspirar pessoas tem que ser a meta primordial na vida de vocês. Gente, vai ser uma tarde maravilhosa, muito proveitosa. Várias experiências contadas com vocês. E é uma aprendizagem para a gente na nossa apresentação lá. Se Deus quiser, vamos de uma certa forma repassar essa energia positiva que vocês passaram para a gente, para a nossa turma. A gente só tem a agradecer. Muitíssimo obrigada. Queria agradecer a vocês. E eu estou constatando que eu já fiz também, já percebi a diferença que tem de escolas particulares e escolas públicas, né? Vocês são verdadeiros guerreiros para estarem aqui, né, implementando todos esses projetos, enfrentando todos os desafios e não desistindo, né? Até passando informação para a gente não desistir também. Né? Obrigado, foi muito bom estar com vocês. Queria agradecer ao professor Moisés Silva, professor de Química, ao professor Irailton e à professora Josiane e o professor Edson Reis também, que teve que se retirar, né, por uma questão de passar a prova. Agradecer a vocês e dizer que vocês são verdadeiros heróis. Aqueles heróis que a gente não vê na televisão, mas a gente vê todo dia quando a gente entra numa sala de aula, e são inspirações mesmo, e eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte dessa família o dia e ter sido aluno de vocês, e agradecer pela força que vocês passam, não só para os alunos, mas para toda uma sociedade, para toda uma comunidade. E obrigado pelo podcast.